a gente mais uma vez retorna aos anos 90 para falar sobre o Mel Selvagem do Tiamat, um dos grandes clássicos da banda. Wild Honey é o álbum de 1994 da banda sueca Tiamat, que até então fazia um álbum, uma sonoridade mais death metal, né? Por mais que fosse bem arrastada e já tivesse os elementos de teclado também no seu som, sem dúvida o Wild Honey representou uma mudança muito grande na sonoridade da banda, né? O Tiamat, quem acompanha a carreira da banda, né? Começou ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, lançou o Sumerian Cry, que é um álbum totalmente death metal, lá o death metal feito por bandas suecas naquela época, né? Se você pegar álbuns, os primeiros álbuns do Saints, do Crematório, você vai notar uma singularidade com muitos desses álbuns, né? E o Tiamat ele foi só crescendo pra mim, assim, né? Musicalmente, eles foram melhorando, né? Depois veio o The Astral Sleep, veio o Clouds e veio o Wild Honey, que é o ápice dos caras, né? O Wild Honey, ele, nesse período, depois do Clouds, a banda se desfez praticamente. Isso, exatamente. Ficou com 2 membros. Ficou apenas o Edmund, né, que é a mente pensante do Tiamat, que está por trás de tudo. E o baixista Johnny Page, né? Isso. E o resultado final de Clouds, para os ouvidos ali do Ed Lund, não tinha sido o que ele pensava. Não que o álbum tivesse sido produzido, mas musicalmente foi um álbum que não agradou ele, né? Apesar de ser um álbum bom, né? Eu gosto do álbum. E naquele período eles estavam escutando muitas bandas mais sedentistas, né? Mais psicodélicas, a respeito de Pink Floyd, King Crimson. E eles resolveram fazer um som que representasse o que eles estavam sentindo ali naquele momento, né? E aí foi quando eles chamaram o Waldemar Sorita para ajudar eles na criação desse próximo trabalho, né? Ajudando ali no teclado, ele que já havia sido o produtor do álbum anterior, né? E aí remontaram a banda com uma proposta totalmente diferente, né? Lançando o Wild Honey, que era um álbum que tinha realmente uma atmosfera muito mais diferente, era tão cadenciado quanto os outros, mas era um álbum que misturava muitos elementos e tinha muitos elementos progressivos que de fato lembravam bastante Pink Floyd em algumas passagens, né? Sabe o que eu acho interessante? Não só no caso do Tiamat, a gente já falou de bandas que começaram de uma forma e mudaram, mas o lance do Tiamat, o que eu acho admirável na coragem do Johan Edlund, né, que é o cara, o dono da banda, o cara que... exatamente, é o cara que ditava os próximos passos da banda. O que eu acho admirável é o seguinte, é a coragem que o cara tem. Você pega o Sumerian Cry, como o Jandro falou, é um death metal típico. Eu consigo ver ali até que, não que ele tenha sido influenciado, mas tem muitas coisas que me lembram da Morte de Vista, de Sepultura. Exatamente, eu também acho. Eu acho algumas passagens que lembram bastante até pela parte da produção daquela época, de gravação. Exatamente. Lembra bastante. E era uma banda que era comum, fazia um som comum. Mas aí é que tá, a grande diferença de um cara visionário, né? Porque, assim, ele teve a coragem. Até o Clouds, que é o álbum anterior, a banda tinha mais ou menos o mesmo direcionamento. Isso, uma coisa que outra ali que... Foi se aperfeiçoando, mas ele não fugia tanto da proposta inicial, né? Sempre tem um álbum que é como se fosse uma transição de um estilo para o outro, mas o Wild Honey já chegou... ele foi o álbum diferente. E assim, o que eu acho legal é que ele não teve medo de, tipo assim, o que os fãs vão achar? Ele foi lá e fez o que ele queria e dane-se. E foi daí pra pior, né, em relação aos outros álbuns. Exatamente. Pior, com relação à mudança de sonoridade. Cada vez mais ele estava pouco se lixando. Ele queria fazer o que a banda achava que tinha que fazer. E ele sempre falou também que a partir ali do Wild Honey, a principal inspiração para eles eram eles mesmos. Eles se inspiravam nos álbuns deles. Por que eu acho isso admirável? Porque, por exemplo, pegar o Creator, teve uma mudança muito grande de um álbum que você gosta, que é o Endorama. Sim. Mas... o que seria da banda se os fãs tivessem gostado daquele álbum? Exatamente. Eu tenho a ideia de que ele teria continuado com o mesmo... Entendi. Se deu certo, eu não quero mais tocar aquele thrash metal. Permanecer naquele Exatamente.
E o Tiamat não teve essa. Gostou, beleza. Não gostou, E paciência. se você for ver, o Idle Honey é um álbum único na própria discografia. Apesar de todos, como a gente falou, o estilo foi se moldando, mas o Idle Honey, ele tá ali no ápice, ele foi o ápice do Tiamat. E nem o Cloud, que é o anterior, como o Deep Sucessor. Slumber, né? Que é o sucessor que já começou uma linha mais Não tem nada gótica, parecido, né? Não tem nada parecido. É verdade. O Idle Honey foi um álbum único mesmo. E uma curiosidade é que nessa época, eles tinham assinado ali, né, com a Century Media. E eles ficaram sendo a principal banda da época para ver o tamanho do sucesso que eles alcançaram por causa desse álbum. Justamente. Porque eles continuaram com a base de fãs, aumentou outros fãs, porque o álbum é extraordinário. É claro que sempre vai existir alguém que vai escutar e não vai gostar. Eu ia falar sobre isso mais à frente, mas já que você falou sobre isso, né? Eles foram indicados ali para a Century Media porque eles eram parceiros do Unleashed, né? E que eram os recordistas de venda ali da Century Media. Então, a partir do lançamento do Wild Honey, as vendas do álbum foram tão grandes que acabaram batendo o recorde anterior do Unleashed, né, cara? E digamos que esse álbum ficou sendo queridinho da Century Media, que teve uma divulgação muito alta ali. Do álbum, começou a patrocinar uma divulgação maior pro álbum, né? Inclusive no Brasil, onde eles tocaram divulgaram os clipes de Gaia e de Whatever the Hurts em vários programas aqui do E só para complementar o que eu tava falando, se ele fosse um cara, sei lá, uma palavra, fosse um cagão, ou se fosse um cara aproveitador, ele, porra, tá dando resultado, vamos continuar essa pegada aqui, mas não, ele é um cara que simplesmente faz o que ele tá afim. Eu não tô dizendo aqui que toda mudança de toda banda tem que ser legal, não, mas eu admiro a coragem do cara em fazer o que tá afim de fazer, e dane-se se a gravadora ou os fãs ou quem quer que seja vai gostar ou não, né? Entendi. Das composições a gente pode dizer que o álbum ele se resume a 6 faixas, né? Já que 4 são faixas totalmente, eu não vou nem dizer instrumentais, né? Porque são faixas assim, de Como se climas, fosse introdução, né? né? Remete muito esse lance da natureza, atmosférico, né? Tem 4 faixas que elas servem como introdução para uma faixa seguinte, né? Mas as seguintes são putas faixas, pô. Ele não é um álbum conceitual, né? Mas é muito presente no álbum o conceito de terra, né? De elementos, de natureza. Mas ele é tudo bem, não é um álbum conceitual, mas ele é um álbum extremamente aconselhável que você ouça ele todo, né? Ele inteiro, né? Porque essas músicas que você está citando, que são até instrumentais, a maioria delas, elas fazem parte de um contexto, né? De uma obra, né, cara? E outra, esse álbum ele se deixa escutar muito fácil, cara. Não é um álbum longo, né, cara? É um álbum de menos de 40 minutos, 42 minutos. Eu vou falar a verdade, assim, esse álbum foi um álbum que eu me apaixonei de primeira, lá mesmo, no mesmo ano a gente teve a sorte, né, Márcio? Consegui escutar no ano mesmo, 94. Em 95 eu achei numa loja, departamento aqui em Manaus, e comprei. E vou falar a verdade, eu acho que eu passei uns 6 meses, toda noite escutando esse álbum. Era o meu álbum de cabeceira, vamos dizer assim, pra dormir. Mas não porque é chato, porque é um álbum agradável, né? Sim. E eu escutei muito mesmo, muito. Até hoje o Wild Honey, ele faz parte aí da minha lista seleta aí, pelo menos entre os 5 ou 10 álbuns que eu mais gosto de escutar. Né? O álbum é sensacional, ele foi gravado no Woodhouse Studios. E vale a gente acrescentar um pouco das informações em relação ao Val, o Waldemar Surita, né? Que ele foi o cara chamado ali para fazer os teclados da banda. O teclado é um grande diferencial do álbum, né? Ele é responsável por uma atmosfera muito mais envolvente do que as outras passagens de teclados nos álbuns anteriores do Tiamat. E fora que o Waldemar Surita ele produziu esse álbum e ele é um produtor extremamente conhecido por outros trabalhos bem interessantes. Só para você ter uma ideia de que outras bandas com o qual ele já trabalhou. Vale a gente citar que ele foi fundador do Grip Inc., né? Junto com o Dave Lombardo, né? Como integrante, né? da banda. Isso. Ele produziu também o Down, de 1996, do Sentenced, que é um álbum premiado na Europa. E mais tarde também produziu o Frozen. Ele produziu o Wolfheart, o We Religious, o Sim Pecado e o Immemorial do Moonspell. Produziu também Darion, Samael, The Gathering, Tristania, Rotting Christ e os álbuns mais recentes do Soldern. Também foi produzido por ele, cara. O cara trabalhou com gente sensacional dentro do metal, né, cara? E ainda participou da turnê como músico convidado, como tecladista, né? Sim. Pois é, essa produção que ele fez em cima do Wild Honey também premiou ele. O Waldemar ele ganhou um Grammy sueco pela produção do Wild Honey em 1994, né? Então, para fechar ali, não só a qualidade sonora do material que a banda produziu, né? A qualidade da gravação e da produção do álbum, né? E falando um pouco sobre as músicas. Pois não tem como citar, dizer pra vocês
com a época, como a gente falou já anteriormente, as músicas se completam. Eu acho que elas se equivalem, né, cara? Elas se equivalem. Olha só, parece que você qualidade. escuta uma música só, porque até na própria produção você vê que não existe cortes de uma é. música para Isso, outra. é. Interessante isso aí. O começo de ela começa no finalzinho da música anterior, Whatever the Hurts, né? Exatamente. Agora, né, eu poderia citar músicas que realmente assim. Então vou citar as que eu mais gostei, né? Que é exatamente Gaia, que foi o EP. Né? Que é uma música totalmente experimental para eles também, para a época, e um lance totalmente ambiente, música de ambiente. E uma música que não tem guitarras, praticamente, tem solos e tal, mas é guiada pelos teclados. É uma música sensacional. Pode dizer que é uma que remete ainda um pouco ao Death Doom, né? Que de repente eles fizeram ali no The Star Sleep, no Clouds, uma música outra, um tipo de música arrastada, né? Visionaire, né? Frequente no setlist da banda, Exato. né? E a música que eu mais gosto de repente do CD, que é Do You Dream of Me, né? Que eu acho muito bacana. Eu não vou dizer que é uma baladinha, mas é uma musiquinha simples, né? De ali com 4 estrofes e que é muito bacana. E tu, mas só risca alguma música? Tem alguma preferida? Pô, o Jando já falou as duas que eu ia citar, uma das duas, mas eu posso citar sem problema no The Visionaire, que ainda tem uma pegada com vocal gutural pesada, mas que também remete ao que eles estavam fazendo ali naquele momento. Para mim também é uma música tão sensacional quanto as outras. Eu gosto muito de DR, aí você pega ali a dobradinha, né? Whatever the Hurts, que ela começa ali no finalzinho dessa música, o começo de DR, e aproveita e assiste aí o clipe de Whatever the Hurts que tem aí no YouTube facilmente para você encontrar. Espero que vocês tenham gostado do Metal Works dessa semana assim no canal Boy Metal. Valeu!